Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 511. Resolvendo o enigma. No dia seguinte, Ansem entrou no campo virtual na hora combinada com Tan Zenliu e adicionou o ID que seu amigo passou. Em seguida, Tan Zenliu aceitou o pedido de amizade e convidou Ansem para uma sala, mudando a configuração para sem espectador. A adaga Tornado era um dos segredos da sua família, até podia já ter vazado uma vez, mas ainda era necessário manter em segredo. Tan Zenliu demonstrou para Ansem numa velocidade mais lenta do que o normal. Além disso, ele contou os pontos principais dela em velocidade lenta, algo que não poderia ser visto pelos outros. Lutar na linha de frente era diferente da retaguarda, de modo que Tan Zenliu não tinha muito tempo livre diariamente, então estava sacrificando seu limitado tempo de descanso para treinar com ele por 1 hora, portanto, os dois nem conversaram e foram direto lutar. Tan Zenliu atacou com a sua arma, enquanto Ansem tentou bloquear. Quando as duas armas estavam prestes a se colidir, a arma do Tan Zenliu estranhamente sumiu ao lado do Ansem. Quando apareceu de novo, ela já tinha cortado o peito dele. Ansem podia usar seu jogo de pernas para se esquivar do ataque, mas não fazia sentido fazer isso. Se não pudesse bloquear o ataque de frente, não teria como vencer, afinal, seu objetivo era derrotar o Deus Negro. Ansem continuou se esquivando dos golpes dele, tomando os golpes diretamente e sentindo o ritmo da técnica. De novo. Ansem empunhou a arma novamente, atacando Tan Zenliu mais uma vez. Seu amigo já tinha explicado os pontos-chave da técnica, mas ainda teve dificuldade em prever a adaga Tornado num combate real. Principalmente, porque a velocidade da arma era tão rápida, que só conseguia parar atacando o alvo. Sua melhor alternativa era destruição mútua. E, na maioria das vezes, Ansem foi morto diretamente. Nenhum dos dois conseguia prever os movimentos do outro. No entanto, a adaga Tornado era mais rápida, então Tan Zenliu cortava Ansem primeiro, algo que não tinha achado uma solução ainda. De novo. De novo. De novo. 1 hora se passou, mas o resultado não foi bom. Tan Zenliu não estava se segurando nem um pouco, mas Ansem ainda não conseguiu bloquear a adaga Tornado. A adaga Tornado é a única habilidade da minha família com ímpeto explosivo. A velocidade fica rapidíssima em um instante, então é quase impossível bloquear essa técnica se ambos tiverem o mesmo nível de aptidão física. E olha que o Deus Negro é mais forte do que você. Se quiser vencer dele, terá que confiar no seu jogo de pernas e esperar por uma abertura dele. Se não, vai ser difícil vencer. Só estou treinando com você para se familiarizar com o ritmo e alcance de ataque da adaga Tornado, então vai estar mais preparado quando for enfrentar ele. Tan Zenliu falou e saiu rapidamente do campo virtual. Ansem sabia que Tan Zenliu estava certo. Se fosse 1 contra 1, poderia usar seu jogo de pernas para lidar com o Deus Negro, então não ficaria fácil para nenhum dos dois ganhar. Só que, dessa forma, ele só terá uma oportunidade quando Deus Negro cometer um erro, ou seja, teria que entregar a iniciativa para o seu inimigo, e isso era algo inaceitável para Ansem. Além do mais, o abrigo Deus Negro era muito grande, então nunca teria uma chance de lutar contra ele no 1 contra 1. Deus Negro sem dúvidas estaria cercado por outros evoluídos. Desart precisava bloquear a adaga Tornado de frente para ter uma chance de matar seu alvo. É muito rápido. Como é que vou bloquear isso? Ele pensou nisso, mas não chegou a nenhuma conclusão. Bip bip. Enquanto estava pensando, subitamente recebeu um pedido no campo virtual. Em seguida, deu uma olhada e viu que era Cheirosa. Ansem aceitou, e a Cheirosa apareceu do nada na sua frente. Ela olhou para ele e perguntou: treinador, tem tempo para me ensinar? Estou com muitas dúvidas sobre a última aula que não consigo sanar sozinha. Receio que hoje não seja uma boa hora.
Ansem negou com a cabeça. Ele estava pensado numa solução para a adaga Tornado e não estava com humor para ensinar a cheirosa. Qin Shuan ficou um pouco desapontada. Ela esperou por muito tempo para ver um soldado na nave bélica de novo, mas não teve a chance de sanar suas dúvidas. Naturalmente, ela ficou decepcionada. Ansem perguntou algo, quando Qin Shuan estava prestes a se despedir. Você pratica daga ou espada rápida? Sim, mas não é o meu ponto forte. Qin Shuan respondeu com pressa. Ela praticava a fissão atômica que era forte em força e perseverança. Por isso as suas técnicas eram todas bem balanceadas, ou seja, não se especializava em nenhum campo. Então o que você faria caso se depare com alguém que é muito mais rápido do que você? Ansem não esperava de coração uma resposta dela, só estava expressando sua preocupação. Qin Shuan ponderou por um momento e respondeu, desvio com o meu jogo de pernas e depois procuro a oportunidade perfeita. Ela pensou que ele estava ensinando por meio de perguntas, então ficou muito feliz por dentro, respondendo com toda a seriedade possível. O que faria caso não possa se esquivar e uma luta é inevitável? Ansem perguntou de novo. Se for uma luta de vida e morte, o mais rápido sem dúvidas vai ganhar. Se não sou mais rápida, então só posso focar na força. Qin Shuan respondeu após uma consideração séria. Por que na força? Ansem a encarou com surpresa. No início, pensou que ela diria para focar na defesa. Qin Shuan pensou que era um teste, então organizou as palavras e disse, se meu inimigo se foca na velocidade, então sua força não deve ser muito forte, e se eu for forte o bastante, não vou morrer para o ataque dele. Por outro lado, meu golpe vai matar ele. Esse é um método. O que você disse pode funcionar, mas não é a resposta que quero. Ansem negou com a cabeça e forçou um sorriso. Esse método não funcionaria contra a adaga Tornado. Para começo de conversa, a força do Deus Negro era mais forte do que a sua. Mesmo se decidissem receber o golpe do outro, Ansem seria o que mais sofreria. Não sou inteligente o suficiente. Por favor, me instrua, treinador. Qin Shuan não conseguia pensar num jeito de vencer quando o oponente era mais rápido. Ansem queria dizer que não sabia, mas teve uma ideia do nada, quando olhou para ela. Da última vez, ele ensinou explicando as técnicas no Sutra Dongguan. Naquele dia, explicou várias técnicas que estava praticando no momento, só que seus olhos brilharam subitamente ao pensar nelas. Na verdade, não era sobre as técnicas, era sobre as outras palavras no Sutra Dongguan. Essas palavras também estavam incluídas nas partes que ele já traduziu e tinham uma relação com o jogo de pernas que aprendeu, mas não conseguiu entender completamente. Só que pensou de novo e sentiu subitamente que agora entendeu essas palavras. Ele convidou a cheirosa para uma batalha e falou, vamos, me ataque com toda a sua velocidade. Capítulo 512, O Sombrio Tanzhenliu. Qin Shuan ficou radiante, pensando que Ansem estava tentando ensinar. Ela poupou energia e tentou cortar seu treinador com a adaga trovejante a toda velocidade. Ele esteve praticando a adaga trovejante também recentemente, então estava bem familiarizado com a habilidade. Qin Shuan acabou de levantar a mão para usar a habilidade, mas teve a sensação que não deveria continuar. A mão dele fez um movimento tardio e foi ainda mais lento do que a dela, mas ele posicionou a sua mão num local que a forçou a parar o ataque. Se Qin Shuan continuasse o ataque, seu braço seria acertado primeiro pelo ataque dele. Ela recuou sua mão e estava pronta para atacar novamente, mas o resultado foi o mesmo. A mão dele ficou posicionada num ponto que a impossibilitou de continuar. Qin Shuan continuou mudando o modo de atacar umas 7 ou 8 vezes, mas nunca conseguiu terminar o ataque. Todos os seus golpes foram forçados a recuar no meio, então ficou tão envergonhada ao ponto de se esconder num poço. Por causa disso, ela sentiu ainda mais respeito por Ansem, acreditando firmemente que ele era um mestre de artes marciais e alguma figura incrível no exército. Entendi. Treinador,
o senhor está dizendo que se meu oponente for mais rápido, só preciso manter espaço e distância, que ainda vou conseguir combater seus movimentos e ganhar tempo usando espaço e distância para reagir, Qin Shuan falou toda feliz. Não é bem assim. Você não entendeu tudo. Se praticar mais, uma hora vai entender direito. Ansem ficou muito feliz e não queria jogar um balde de água fria nela. Qin Shuan estava certa, ele ganhou o tempo usando a distância, só que o tempo obtido era muito curto para derrotar o oponente. A chave para vencer era a palavra bloqueio. Nos tempos antigos, existia uma estratégia nas guerras conhecida como Wei para salvar os Ao, que significava atacar os pontos fracos do inimigo para que ele desista do seu alvo original. A explicação da palavra bloqueio no Sutra Dongguan era atacar onde o inimigo necessitava proteger e descobrir sua fraqueza, de modo que possa enfrentar suas forças, impedindo o inimigo de usar sua própria força. Essa técnica era chamada de sem matar, pois seu objetivo não era matar o inimigo, pelo contrário, era forçar para tomar uma posição defensiva. Ansem poderia usar seu jogo de pernas, contanto que o inimigo saísse da ofensiva para a defensiva. Com o inimigo sem a capacidade de atacar mais, seria só uma questão de tempo para vencer. A fim de usar bem a técnica de bloqueio, Ansem precisava descobrir primeiro a importância de cada movimento, ou seja, precisava entender as forças e fraquezas do oponente. Por exemplo, ele próprio também tinha praticado a adaga trovejante, então sabia quais eram os pontos que Qin Shuan precisava defender. O efeito não seria tão bom se ela usasse uma técnica diferente, da qual ele não estava familiarizado. Atualmente, o que era benéfico para Ansem era que Tang Zenliu era seu parceiro de treino e ainda tinha o mesmo nível usando a adaga Tornado. Tudo o que precisava fazer era entender completamente essa habilidade, e então chegaria ao nível que Tang Zenliu não conseguiria atacá-lo. Ansem pensou nisso e desejou que pudesse lutar contra o seu amigo agora mesmo, de modo que se familiarizasse com a adaga Tornado. No entanto, infelizmente, ele tinha muitas tarefas na vanguarda, então seu tempo livre era bem limitado. Além disso, era impossível arranjar tempo quando se estava ocupado com deveres militares. Apesar disso, Tang Zenliu ficou estarrecido com o desempenho dele. No início, só queria que Ansem se esquivasse dos ataques quando se familiarizasse com a habilidade, só que ele estava tentando bloquear os ataques por completo. A princípio, pensava que era algo impossível de ser conquistado, afinal, era um segredo familiar, e ele sabia muito bem o quão forte a técnica era, sendo impossível de bloquear. Entretanto, ele duvidou cada vez mais do seu pensamento, conforme treinava mais com Ansem, porque ficou cada vez mais difícil realizar os seus movimentos. Até teve a sensação que estava preso numa gaiola farpada, visto que sofria um ataque sempre que tentava estender a mão, e suas coxas eram atacadas quando tentava estender a perna. A sensação era tão frustrante e depressiva que ele teve dificuldade de aceitar. Quanto mais lutava contra Ansem, mais Tang Zenliu sofria, quase até largou sua arma. Aberração. Você e Lin Feng são duas aberrações. Um dia, finalmente, Tang Zenliu não aguentou mais. Ele largou sua arma e gritou com Ansem com raiva. Ansem sabia que suas técnicas de bloqueio eram muito boas agora. Podia até não funcionar contra outras habilidades, mas sem dúvidas funcionaria contra a adaga Tornado. Tudo o que precisava fazer era praticar mais para derrotar o Deus Negro. Agora é melhor não me dar uma chance. Ansem estava pensando em como se livrar do desgraçado do Deus Negro. Tang Zenliu estava se sentindo bem feliz. Felizmente, sua família tinha mais segredos além da adaga Tornado. Caso contrário, não faria sentido lutar contra Ansem de novo e ainda teria que pedir pinico. Nesse meio tempo, Tang Zenliu prometeu a si mesmo que nunca mais usaria suas habilidades de família na frente dele. Ansem chamou seu amigo para praticar por mais alguns dias, mas, no fim, Tang Zenliu que acabou sendo torturado. Ele não conseguia fazer seus movimentos e era derrotado miseravelmente toda vez. Às vezes, perdia a paciência e usava técnicas diferentes de adaga para reverter a situação. Ansem teve que desistir,
quando Tang Zenliu não queria mais treinar com ele e ainda evitou o campo virtual. Atualmente, ele estava bem confiante em enfrentar a Adaga Tornado, porém, não tinha certeza se Deus Negro tinha praticado outras habilidades impressionantes. Além disso, ele tinha muitos aliados poderosos que era quase impossível que fosse morto sem uma oportunidade perfeita. Se não posso te matar, então vou lucrar primeiro. Ansem semicerrou os olhos após ficar sabendo dos últimos movimentos do seu alvo por meio do Li Xinglun. Nessa época do ano, por causa das correntes oceânicas ou de outras causas, uma praia do Rio de Gelo, onde normalmente não havia nenhuma criatura, recebia a chegada de uma grande quantia de peixes-cobra. Eles vinham do oceano para a praia por algum motivo desconhecido. A maioria dos peixes-cobra eram criaturas primitivas. No entanto, se seu cardume fosse grande o bastante, era possível ter peixes-cobra mutantes e de linhagem sagrada entre eles. A praia do Rio de Gelo era o território do abrigo Deus Negro. Todo ano, uns 10.000 peixes-cobra vinham do oceano, então eles sempre tinham lucros de vários peixes-cobra mutantes e de um rei peixe-cobra de linhagem sagrada. Esse era um dos lucros fixos do abrigo Deus Negro. Nessa época do ano, Deus Negro convocava a maioria do abrigo para ir ao Rio de Gelo para caçar os peixes-cobra. Ansem chegou no Rio de Gelo mais cedo, só que ele não foi lá para caçar, ao invés disso, cavou um buraco no gelo onde só uma pessoa cabia dentro em um ponto cego perto da praia, onde poderia se esconder por dentro e ocultar com neve por fora. Não importa o quanto o Deus Negro colocasse a cabeça para funcionar, jamais preveria que alguém se esconderia num buraco de gelo por vários dias. Depois que o cardume gigante de peixes-cobra chegou à costa, ele liderou seu povo para dissipar todos os estranhos, mas não encontrou Ansem. Capítulo 513 Rei Peixe-Cobra. Ansem estava se escondendo dentro do buraco de gelo e mordendo a carne seca, enquanto observava a situação pelo furo que fez de propósito para ver. Um grande número de peixes-cobra começou a surgir no rio congelado e chegaram à praia coberta de gelo. Cada vez mais deles apareciam, mas ninguém sabia o porquê disso. Mais de 1.000 membros do abrigo Deus Negro estavam reunidos, caçando os peixes-cobra chegando. Peixes-cobra pareciam serpentes marinhas. Na verdade, diferentemente das cobras, eles não tinham presas nem dentes. As armas deslizavam facilmente na pele deles, visto que estava coberta de muco. Se uma das criaturas tocar uma pessoa, suas escamas afiadas podiam até mesmo dilacerar os ossos. Poucas pessoas eram facilmente cercadas pelos peixes-cobras e mortas, por isso era necessário um grande grupo de caça. Evoluídos fracos não conseguiam matar essas criaturas, só uma força grande como a do Deus Negro podia organizar novos membros para caçar os peixes-cobra juntos. Os evoluídos fortes com um índice de aptidão física acima de 100, incluindo o Deus Negro, não tinham entrado em ação ainda, visto que o rei peixe-cobra de linhagem sagrada não havia aparecido ainda. Tudo o que fizeram foi liderar os milhares de membros para caçar as criaturas na praia. Os peixes-cobra primitivos eram todos pretos. Ocasionalmente, alguns maiores com um leão dourado nas costas eram vistos, esses eram os mutantes. Ansem não tinha visto o rei peixe-cobra de linhagem sagrada, mas ouviu que seu tamanho era menor, menor até mesmo que os primitivos. Tinha provavelmente o tamanho de uma cobra comum. Por causa disso, Ansem queria roubar o rei peixe-cobra de linhagem sagrada, já que não conseguiria carregar a carne depois de roubar se fosse maior. Dessa forma, o rei peixe-cobra de linhagem sagrada tinha o tamanho perfeito para ele. Os peixes-cobra ficavam por uns 2-3 dias na costa e depois retornariam ao oceano, então Ansem não estava com pressa. O frio no buraco de gelo também não tinha muito efeito nele. No entanto, ele ficou desconfortável rastejando e teve que usar a pele de Jade para se sentir melhor, visto que não podia se mover. Felizmente, no segundo dia desde a chegada das criaturas, ele acabou ouvindo gritos da multidão. Rapidamente, olhou pelo furo e viu um grupo enorme de peixes-cobra amontoados num formato de bola chegando à costa. No topo da bola, um peixe-cobra vermelho escuro e pequeno estava lá com a cabeça para cima, devia ter uns 2 metros de comprimento.
Além disso, tinha um par de barbatanas ou asas na parte de trás da cabeça. Seu movimento produzia um som estranho. Até que enfim o rei peixe-cobra de linhagem sagrada chegou. Ansem ficou subitamente animado, observando a situação do lado de fora. Assim que tivesse uma oportunidade, ele avançaria e roubaria o rei peixe-cobra. Até mesmo já planejou a sua rota de fuga. Atualmente, estava na temporada dos peixes-cobra e não tinha outras criaturas perto do oceano por causa da vinda deles. Dessa forma, Ansem avançaria direto para o oceano após pegar o rei peixe-cobra, visto que poderia escapar com facilidade por causa da enguia prateada. O abrigo Deus Negro podia até ter uma grande quantidade de membros, mas isso não importava, porque, no fim, só ficariam observando Ansem fugindo. Após o rei peixe-cobra aparecer, as criaturas ficaram ainda mais agitadas e avançaram. Finalmente, os evoluídos mais fortes do abrigo Deus Negro entraram em ação. Liderados pelo Deus Negro, 5 ou 6 membros com aptidão física acima de 100 mataram todas as criaturas no caminho para o rei peixe-cobra. Os outros membros continuaram em suas posições, matando os outros peixes-cobra. Não pareciam nem nervosos. Obviamente, já eram bem experientes. Deus Negro e seus companheiros avançaram, mas nenhum dos peixes-cobra mais fracos podia impedir o avanço deles, e, assim, aproximaram-se do rei peixe-cobra, que roncou de um jeito estranho e saltou da água. Em seguida, bateu suas barbatanas e voou como um pássaro. Suas asinhas eram bem pequenas. Como ficavam na parte de trás da cabeça, elas pareciam um par de ouvidos que eram levemente maiores. Era inesperado, mas mesmo assim era capaz de voar. Deus Negro e os demais estavam cercando o rei peixe-cobra e usaram suas armas para atacar, mas, obviamente, elas acabaram deslizando. Desse jeito, não conseguiriam matar a criatura em pouco tempo. O rei peixe-cobra era umas 100 vezes mais viscoso do que a enguia. Até mesmo espadas de alma de besta de linhagem sagrada deslizavam pelo corpo dele sem deixar nenhuma marca. Até mesmo a adaga tornado do Deus Negro não funcionou nela, então Ansem ficou muito surpreso. Se eles não estão conseguindo nem causar dano nele, como é que conseguiram matar nas outras vezes? Eles não usaram nenhum método especial, só atacaram o rei peixe-cobra juntos, enquanto matavam os mutantes que se aproximavam. Observando por um tempo, Ansem teve uma ideia do que estavam tentando fazer. Em resumo, o rei peixe-cobra podia voar, só que, obviamente, não duraria muito tempo no ar, já que gastava muita energia para voar com essas asinhas. Da primeira vez que voou, só conseguiu durar 15 minutos no ar, mas, gradualmente, durou cada vez menos antes de pousar. No ar, não tinha nenhum ponto de aplicação da força, só que isso era diferente na terra, então as armas não deslizariam com tanta facilidade como antes. Após observar por mais de meia hora, Ansem percebeu que o rei peixe-cobra estava ficando cada vez mais fraco, então sabia que essa era a sua chance. Portanto, tirou a neve tampando e saiu do buraco de gelo. Atualmente, esse era o momento-chave para caçar o rei peixe-cobra, pois ele começou a sentir o perigo e roncou constantemente, o que fez o cardume de peixes ficar ainda mais agitado. Todos estavam dando o seu melhor para caçar os peixes-cobra, então ninguém tinha tempo para ver como os outros estavam. Além disso, eles já tinham esvaziado a área e bloqueado o caminho para a praia, então ninguém esperava a chegada de um estranho. Ansem se infiltrou no grupo deles, mas ninguém desconfiou que ele era um invasor. Ele matou vários peixes-cobra casualmente e gradualmente se aproximou. Deus Negro e os outros já tinham cercado o rei peixe-cobra em direções diferentes, com medo da criatura escapar para o oceano. Além disso, ficou cada vez mais difícil para ele voar e já aparentava estar à beira da morte. O rei peixe-cobra seria morto com facilidade, assim que perdesse a capacidade de voar e só pudesse se agitar no solo. Ansem gradualmente se aproximou do Deus Negro e dos seus companheiros, enquanto prestava atenção nos movimentos deles. Por fim, pensou, é agora ou nunca. Se eu matar o Deus Negro, seu abrigo vai ficar sem líder, então vai ficar bem mais fácil conquistar. No início,
Ansem só queria roubar o rei peixe-cobra, mas agora não deixaria passar a chance de assassinar o Deus Negro, então se concentrou nele primeiro. Em pouco tempo, o rei peixe-cobra não conseguia mais voar, assim, Deus Negro ficou radiante, encontrou uma chance e avançou para cortar a criatura ao meio. Capítulo 514 Roubando. Líder. Cuidado, Deus Negro estava prestes a atacar a criatura, mas subitamente ouviu o grito do seu companheiro e sentiu perigo. Ele era mesmo impressionante e reagia rápido, visto que se jogou para frente assim que ouviu a voz. Entretanto, ainda foi um pouco tarde demais, tendo em vista que logo sentiu uma dor ardente nas costas. Parecia que a armadura e seus músculos foram cortados por alguma arma afiada. Ansem ficou um pouco chateado, porque Deus Negro e os melhores evoluídos estavam a uma boa distância dos outros, então ele foi descoberto por um evoluído, que alertou o Deus Negro a tempo, assim que se aproximou do seu alvo. Por causa disso, não conseguiu matar quem queria desta vez com as suas garras. Deus Negro caiu no chão e rolou alguns metros, enquanto aguentava a dor nas costas, e depois de 5 evoluídos com um nível de aptidão física acima de 100 se aproximaram dele. Ansem não fez uma pausa, depois que seu ataque não matou o Deus Negro, pois sabia que tinha perdido a sua chance. Dessa forma, avançou diretamente no rei peixe-cobra e usou as garras para cortar a cabeça dele. Após isso, pegou o corpo e fugiu para o rio congelado. Rei peixe-cobra, criatura de linhagem sagrada foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Os evoluídos tentaram parar Ansem, mas ele oscilou para esquerda e direita, zigue-zagueando entre 3 num instante, e ultrapassou os 5 sem fazer uma pausa. Ansem já tinha fugido, quando o Deus Negro se levantou, ainda aguentando a dor. É aquele desgramado. Ele não estava morto? Matem ele agora. Deus Negro viu a aparência dele e reconheceu na hora, então gritou para os evoluídos, enquanto ficava surpreso e furioso. Eles rapidamente alcançaram Ansem, só que ele pulou diretamente no rio congelado, depois uma gigante enguia prateada apareceu sob os seus pés. Ela quebrou o gelo do rio e percorreu 30 metros num instante, deixando Deus Negro e seus companheiros estarrecidos na terra. Deus Negro, hoje só vou tomar um dos seus lucros. Da próxima vez pode ter certeza que vou te matar. Ansem disse alto e foi embora em cima da enguia prateada. Seu maldito! Vou acabar com a sua raça. Ah, se eu te pegar, Deus Negro ficou com tanta raiva que começou a xingar de pé. Ele mexeu suas costas quando xingou Ansem, então seu ferimento doeu tanto que seu rosto ficou sombrio. Deus Negro ficou com muita raiva. Como se não bastasse quase ser morto por um ataque furtivo, seu rei peixe-cobra de linhagem sagrada ainda foi roubado. Além disso, quem fez tudo isso foi alguém que pensou que morreu no lago congelado. Desde que veio para o segundo santuário de Deus, Deus Negro nunca sofreu tanto, então ficou bem furioso e frustrado. Ansem ignorou os xingamentos dele e saiu montado na enguia prateada, pousando em um local remoto. Ele invocou o Melto e montou nele para longe do território do abrigo Deus Negro. Meu iaiá! Meu ioiô! Hoje faço churrasco lá na casa das primas. Ansem esfolou o peixe-cobra e depois grelhou no fogão móvel que trouxe, enquanto cantarolava todo feliz. Não era fácil colocar as mãos numa criatura de linhagem sagrada tão perfeita. Devia conseguir pelo menos 8 ou 9 pontos de gene sagrado com o rei peixe-cobra de linhagem sagrada. Mais importante ainda era que roubou a criatura do Deus Negro, então comeria com muito mais prazer. Ele já estava babando só com o cheiro da carne grelhada. É uma pena que eles aparecem na costa só uma vez por ano. Eu faria questão de fazer isso todos os dias se fosse possível. Ansem pensou enquanto grelhava a carne. Antes de terminar tudo, Ansem viu um homem se aproximando pela neve do lado de fora. Os membros do Deus Negro já estão aqui. Ele ficou surpreso, enquanto observava, mas logo descartou essa ideia. Não seria só uma pessoa se fosse os membros do abrigo Deus Negro.
A pessoa se aproximou e Ansem conseguiu ver o rosto. Ele não esperava por isso, só que conhecia esse homem. Eles não eram amigos próximos, mas teve uma profunda impressão dele. Era Yi Dong-mu, o neto do senador Yi. Ansem ganhou dele e ficou entre os 10 melhores na época em que participou do torneio do primeiro santuário de Deus usando a identidade do dólar. Sua recompensa por ser um dos escolhidos foi a Rainha Fada. Depois disso, ele nunca mais teve notícias do Yi Dong-mu de novo. Inesperadamente, Ansem encontrou essa pessoa neste local. Yi Dong-mu ficou na frente dele, depois olhou para a carne grelhada no fogão e colocou uma criatura vermelha parecendo uma raposa na neve. Em seguida, apontou para a carne grelhada e perguntou: "Quer trocar esta criatura mutante pela carne grelhada?" "Não." Ansem rejeitou diretamente, enquanto pensava: "Acha que sou idiota? Uma criatura mutante pela minha de linhagem sagrada?" Yi Dong-mu acabou franzindo a testa, enquanto examinava o outro novamente. Ele não tinha cozinhado nada há muito tempo, então queria trocar a criatura mutante, que caçou, pela carne grelhada, mas inesperadamente sua oferta foi recusada. "Posso pegar emprestado seu fogão? Eu pago o que for necessário." Yi Dong-mu não sabia de onde Ansem veio, mas não se importou com a resposta. Ele só apontou para o fogão e perguntou: "O fogão é baratinho. Pode usar sem problemas." Ansem sorriu e respondeu. Yi Dong-mu não falou nada, só invocou uma adaga para esfolar a criatura que parecia uma raposa. Em seguida, cortou um pedaço de carne e já colocou para grelhar. Os dois não conversaram muito, em vez disso, só aproveitaram suas carnes. Quando a carne do Ansem estava quase pronta, ele deu uma mordida e viu que estava muito boa. A gordura derreteu na sua boca. Delícia! Ansem pegou alguns temperos e colocou na carne grelhada e depois devorou. Yi Dong-mu ficou estarrecido, pois foi a primeira vez que viu alguém tão relaxado no campo de caça. Não só Ansem trouxe um fogão, como também vários tipos de temperos, que lotaram uma bolsa grande. Yi Dong-mu engoliu em seco e continuou preparando a sua própria carne. No entanto, a carne grelhada com os temperos estava cheirando tão bem, que ficou difícil desviar o olhar. Yi Dong-mu se esforçou muito para cultivar, tentando melhorar suas habilidades de artes marciais e limpar o seu nome manchado pelo dólar. Frequentemente, passava vários meses no santuário de Deus a cada entrada, às vezes, até mesmo mais de meio ano. Nos campos de gelo, só podia comer carne crua, então seu estômago não aguentaria mais isso mesmo se fosse feito de aço. "Quer me vender alguns temperos?" No fim, Yi Dong-mu acabou perguntando. "Bem, eles foram bem caros." Ansem piscou e respondeu. Ele já foi legal o bastante para deixar Yi Dong-mu usar o seu fogão de graça, então nem pensar que daria também os temperos de graça. Ansem teve que trazer isso tudo ao santuário de Deus. Só falar o preço. Yi Dong-mu falou diretamente. "Me dê metade da sua carne restante, e então pode usar os temperos como bem entender." Na verdade, seus temperos nem eram valiosos, mas eram raros neste local, então eram sobrevalorizados. Sem nem mesmo piscar, Yi Dong-mu entregou metade da carne mutante sobrando para Ansem e disse: "Me dê os temperos. Gosto de pessoas diretas como você." Ansem deu os temperos para ele e pegou a carne mutante com prazer. Capítulo 515 – Dólar será melhor. Está há quanto tempo no santuário de Deus? Yi Dong-mu perguntou. Não muito, só há alguns dias. Ansem falou. Tem notícias recentes do dólar? Desta vez, Yi Dong-mu estava no santuário de Deus por cerca de 6 meses, só ficou caçando sozinho o tempo e não teve nenhuma notícia de fora. Ansem ficou estarrecido, já que não esperava essa pergunta, então pensou nisso e respondeu: ouvi falar que tem alguém com o nome Morte ao Dólar na plataforma oficial, até está com uma sequência de vitórias. Alguns dizem que ele é o verdadeiro dólar, mas não sei se é verdade. Me conte os detalhes. Yi Dong-mu falou imediatamente.
Ansem comeu a carne mutante e explicou brevemente e ainda adicionou algo no fim de propósito. Só ouvi falar disso. Ninguém sabe se o morte ao dólar é o verdadeiro dólar. Sendo honesto, não faço nem ideia. Deve ser ele. Com exceção dele, ninguém seria tão bom assim. Lee Dong-mu falou com certeza. Ansem ficou com vergonha por dentro. Sem dúvidas, existiam evoluídos que eram tão bons assim. O problema era que ele ainda não tinha encontrado um oponente no seu nível. Quero caçar uma criatura de linhagem sagrada e preciso de um assistente. Venha comigo e vou te dar 10% da carne se tivermos sucesso. Lee Dong-mu falou com Ansem após comer a menor metade da carne grelhada e guardar o resto no bolso. 20%. Ansem piscou e dobrou o preço. Vamos. Ao invés de Lee Dong-mu tentar negociar, ele só chamou para ir logo. Ansem gostava muito de pessoas desse tipo. Ricos que não se importavam com o preço e só aceitavam direto, esses eram os melhores. Seguindo Lee Dong-mu para o leste no campo de gelo, Ansem chegou na Cordilheira Nevada em menos de 2 dias. Ele teria que cruzar esta região se quisesse voltar ao abrigo das deusas. Só que isso não era uma tarefa fácil por causa da topografia. Além disso, se encontrasse criaturas de linhagem sagrada, seria muito perigoso batalhar nas montanhas sem a capacidade de voar, visto que podia cair direto em algum vale profundo se não tomasse cuidado. Li Xinglun e Deus Negro estavam tentando conquistar o abrigo real antes de se expandir para a região montanhosa por causa do terreno, que era inadequado para batalhas em larga escala. Não me diga que está tentando entrar na cordilheira para caçar criaturas de linhagem sagrada? Ele ficou surpreso e perguntou. Relaxa, não é arriscado. Só estou te pedindo para atrair a criatura para mim. O resto eu cuido. Ela sofreu nas minhas mãos antes, então não vai aparecer se eu for lá. Lee Dong-mu respondeu com calma. Ansem não falou mais anda, só seguiu até a Cordilheira Nevada. Como Lee Dong-mu tinha dito, ele não se aprofundou e parou depois de escalar uma montanha. Ande por aí. Quando a criatura aparecer, corra em minha direção. Lee Dong-mu cavou um buraco na neve e se escondeu, depois pediu para Ansem cobrir com neve. Ansem sabia que assim como ele, Lee Dong-mu também era um assassino. Ele não falou muito e só seguiu as instruções dele, andando no vale como se estivesse passeando. Olhando ao redor, tudo que podia ver era só a vasta cadeia de montanhas nevadas. Não tinha nenhuma criatura, sem falar uma de linhagem sagrada. Que tipo de criatura pode ter aqui? Ansem olhou por um tempo, mas não avistou nenhuma criatura. Quando estava ficando impaciente, acabou ouvindo sons de cascos. De longe, ele viu uma criatura que parecia um burro com um par de chifres correndo detrás de uma montanha. Seus cascos eram bem largos, então não se atolavam na neve. Ele correu velozmente atrás de Ansem, acelerando cada vez mais. E não é que tem mesmo uma criatura. Ansem não sabia se era essa que o Lee Dong-mu estava falando, mas só se virou e correu até a área em que ele estava escondido. Até parecia que a criatura podia voar de tão rápida que corria na neve. Felizmente, Ansem estava muito perto de onde Lee Dong-mu estava se escondendo, então logo chegou na área. A criatura seguiu logo atrás e se aproximou num instante. Lee Dong-mu rapidamente emergiu debaixo da neve e apareceu bem abaixo do estômago da criatura, apunhalando sua adaga nesse ponto e fazendo um corte longo. Logo, seu estômago começou a sangrar, então desistiu do Ansem, relinchou e se virou para fugir. No entanto, Lee Dong-mu jamais desistiria da sua presa. Ele a alcançou e fez vários cortes simultâneos nela. No fim, a criatura desabou no chão. Suas técnicas e jogo de pernas são bons. Ansem não pôde deixar de elogiar, porque Lee Dong-mu fez mesmo um grande progresso nos últimos anos. Além disso, ele estava no segundo santuário de Deus há vários anos, então tinha acumulado muitos pontos de gênio. Se fosse o dólar, ele teria matado a criatura no primeiro golpe. Ainda não sou bom o bastante. Lee Dong-mu respondeu com seriedade.
Ansem ficou encabulado por dentro, pois ele estava obcecado demais. Devia fazer vários anos desde a última vez que Idong-mu viu o dólar, então não tinha como ele saber em que nível seu rival estava, de modo que era apenas a sua própria ilusão. Era essa a criatura de linhagem sagrada de que você falou? Ansem caminhou até a criatura e perguntou um pouco intrigado. Essa criatura era bem rápida, mas não parecia uma criatura de linhagem sagrada com base na aptidão física dela. Lee Dong-mu negou com a cabeça. Não, essa é só uma criatura mutante. Em seguida, parou para pensar e continuou, mas ela vai ser útil. Vamos usar seu cadáver como isca, aí a criatura deve aparecer após sentir o cheiro do sangue. Você pode ficar aqui e grelhar ela. Após falar isso, ele cavou outro buraco e se escondeu de novo. Cara, você não precisa se esforçar tanto. Por que a gente não continua depois de comer juntos? Ansem perguntou. Não precisa. Se fosse dólar, ele teria se saído ainda melhor. Lee Dong-mu falou com toda a seriedade e pediu para Ansem cobrir com neve de novo. Ele não sabia o que falar, até mesmo ficou um pouco constrangido. Ele não achava que era tão bom como Lee Dong-mu descreveu. No fim, Ansem enterrou esse cara de novo. Ele dissecou o cadáver da criatura mutante, mas achou que era um pouco grande demais para comer, de modo que invocou Melto e deu a carne para ele. Melto mordeu o cadáver da criatura mutante todo animado. Quanto à arcanja, ela não se importava nem um pouco com carne mutante, então não quis nem sair. Ansem pegou um pedaço da carne grelhada do rei peixe-cobra e comeu, enquanto se sentava. Logo, ouviu a voz dizendo que ganhou ponto de gênio sagrado. Lee Dong-mu franziu a testa um pouco após ver Ansem dando a carne mutante de alimento para o animal de estimação. Esse comportamento era um pouco exagerado demais, visto que até mesmo ele nunca fez algo desse tipo antes. Afinal de contas, os recursos dos campos de gelo eram limitadíssimos ao ponto que o próprio Lee Dong-mu não tinha maximizado os pontos de gene mutante ainda. Ansem só tinha dado algumas mordidas, mas acabou ouvindo barulho de cascos vindo atrás da montanha de novo. Capítulo 516 – Morto por um golpe. Melto estava comendo e ficou em alerta do nada, depois mostrou os dentes na direção do barulho e ronronou ferozmente. Ansem focou seu olhar na direção da montanha nevada e logo viu uma criatura que parecia um triceratops saindo de trás da montanha. Seu chifre prateado parecia uma sovela e sua pele parecia ferro. Ansem ficou estarrecido assim que viu o triceratops. Até se perguntou se Idong-mu era burro, visto que a criatura enorme pesava pelo menos 12 toneladas. Assim, levaria mais de um ano para comer, então de que serviria mesmo se matasse? Mas foi então que chegou à conclusão que Idong-mu estava provavelmente tentando só ganhar a alma de besta, de modo que a carne não devia ser tão importante para ele. Ansem ficou um pouco chateado, mas essa carne não seria desperdiçada, já que não comeria, mas podia dar para a arcanja. Ansem incitou Melto para voltar a todo vapor. De qualquer jeito, não precisaria ajudar mesmo. Com 20% da carne, poderia alimentar a arcanja felizmente. O Triceratops estava indo em direção ao cadáver da criatura mutante. Sem fazer uma pausa, ele ainda estava se aproximando do Ansem. Lee Dong-mu, que estava enterrado na neve, subitamente saiu do buraco e apunhalou sua adaga no estômago do Triceratops. A pele dele era muito mais grossa do que a da criatura mutante. Sua adaga desapareceu na pele da criatura, mas nenhuma gota de sangue saiu, porque apenas pele preta e gordura branca foram cortadas. O Triceratops tentou tirar Idong-mu debaixo do seu estômago, mas ele subiu no corpo da criatura e ficou nas suas costas como uma lagartixa, enquanto esfaqueava com ferocidade. O Triceratops bramiu e bateu as patas no chão com raiva, tentando derrubar o humano. No entanto, Idong-mu se agarrou muito bem à criatura, então não caiu. Ansem encontrou uma área remota e se sentou, enquanto acariciava Melto e aproveitava sua carne grelhada, assim como o desempenho do Idong-mu. Bravo! Vou te dar 9,9 por este movimento. Ansem não pôde deixar de elogiar ao ver um movimento excelente.
Yi Dongmu ficou muito chateado, porque a pele do Triceratops era muito grossa e dura ao ponto que só saiu umas gotas de sangue, quando já tinha apunhalado a criatura várias vezes. Por outro lado, o Triceratops parecia ter resistência infinita, visto como pulava e se agitava, quase conseguindo derrubar Yi Dongmu várias vezes. Ele teve que usar ambas as mãos para se segurar, então não teve chance de usar a adaga de novo. No entanto, Ansem estava aproveitando o show e ainda aplaudia ao ver algo bom, o que deixou Yi Dongmu chateado e constrangido. "Me ajuda logo!" Yi Dongmu não aguentou mais e gritou. "Isso não está certo. Temos um acordo. Você me dá 20% da carne e tudo o que eu precisava fazer era atrair a criatura de linhagem sagrada. O resto não é comigo." Ansem negou com a cabeça e respondeu. "Você vai ficar sem nada se esta criatura fugir." Yi Dongmu exclamou de novo. "Se quiser que eu haja, tudo bem. Só que vamos ter que mudar a divisão da carne desse jeito. Fico com 60%. 20% vai ser minha recompensa por atrair e os outros 40% são minha parte em colaborar na matança." Ansem contou os dedos e disse. "Tá bom, 60%. Você me ajuda a matar e pode ficar com 60% da carne." Yi Dongmu não estava com humor para negociar com Ansem, e seu principal objetivo era ganhar a alma de besta, de modo que a carne era menos importante. "Ok, combinado." Então, Ansem se levantou, invocou suas garras e caminhou em direção ao Triceratops. "Me ajuda a distrair do lado", Yi Dongmu disse com pressa ao ver Ansem se aproximando. Só que Ansem não prestou nenhuma atenção nele, só se aproximou da criatura de frente. O Triceratops notou Ansem e avançou nele com os olhos vermelhos. Quase parecia um automóvel na velocidade máxima, o que era muito assustador. Ansem ainda estava se aproximando do Triceratops numa velocidade normal. No momento em que estava prestes a se colidir com a criatura, o corpo do Ansem se inclinou para trás. O Triceratops passou por cima do corpo do Ansem, que se deitou no espaço entre as pernas da criatura. Ele passou direto, mas nem sequer atingiu o humano. Ansem tirou a neve do corpo e se levantou. Logo em seguida, o Triceratops bramiu com sangue jorrando do estômago, agitou-se e caiu no chão produzindo um som alto de queda. A criatura se esforçou muito, mas não conseguiu se levantar de novo. Yi Dongmu pulou das costas do Triceratops, observou com cuidado a criatura ainda lutando e viu 3 marcas no estômago, que percorreram todo o corpo dela. Obviamente, foram deixadas por Ansem, quando ele passou por baixo da criatura. Yi Dongmu encarou esse cara por um longo tempo, pois não esperava que a pessoa aleatória que encontrou era um mestre dos grandes. Ele já conhecia as figuras impressionantes no campo de gelo, então não prestou muita atenção em Ansem quando viu pela primeira vez. No entanto, esse ataque deixou Yi Dongmu totalmente surpreso. "Se não agir logo, a criatura vai morrer", Ansem comentou. Sendo honesto, Ansem obedecia ao acordo nessas circunstâncias. Ele já tinha concordado em ajudar Yi Dongmu a matar a criatura e que ficaria com 60% da carne, então não precisava ser ganancioso sobre uma potencial alma de besta. Yi Dongmu não falou nada e apunhalou sua adaga na mandíbula do Triceratops várias vezes, finalizando sua vida. Ele até podia ter obtido uma alma de besta, mas não demonstrou nenhuma expressão especial após matar a criatura. Ele se aproximou do Ansem e falou: "Você é bom. Tô só na média. Acabei de passar dos 100 pontos", ele falou casualmente. "Conheço a localização de outras criaturas de linhagem sagrada que andam sozinhas. Que tal se a gente continuar cooperando daqui em diante?" Yi Dongmu disse com seriedade. "Tudo bem, mas se for uma cooperação a longo prazo, então vamos ter que mudar a divisão." Ansem sorriu e disse: "Vamos dividir meio a meio e a alma de besta vai depender da própria sorte." O fato de Yi Dongmu falar isso mostrava que reconheceu Ansem como mais forte do que ele próprio. Caso contrário, teria ficado com mais de 10% só por providenciar a localização. "Ok", Ansem concordou.
Levava um bom tempo para encontrar criaturas de linhagem sagrada, e, mesmo se encontrasse, não necessariamente seria capaz de matar sozinho. Yi Dongmu iria providenciar a localização das criaturas de linhagem sagrada e ele ficaria com metade dos ganhos. Logo, não tinha nada de errado nisso. Vamos dividir a carne de linhagem sagrada primeiro. Ansem apontou para o cadáver do Triceratops e falou: pode ficar com tudo. Sua arma tem veneno, então a carne já foi contaminada. E ela não vai me servir de nada, Yi Dongmu respondeu com calma. Obrigado então. Ansem invocou a arcanja e deu a ordem para comer o Triceratops. Animal de estimação humanoide? Qual o nível dela? Li Dongmu encarou a arcanja. Mesmo com sua origem, nunca teve a chance de ter um animal de estimação humanoide. De linhagem sagrada, Ansem respondeu casualmente. Capítulo 517 A vergonha dos soldados. Yi Dongmu encarou a arcanja comendo o Triceratops e ficou estarrecido. Era dificílimo imaginar a arcanja, que era uma garotinha, ser capaz de consumir metade do Triceratops num curto período de tempo. Além disso, não parecia que iria parar tão cedo. Ele se virou e olhou para Ansem, que estava comendo o resto da carne grelhada, e sua confusão aumentou ainda mais. Como descendente de um senador, ele era alguém que já tinha visto muita coisa. No entanto, desde que entrou no segundo santuário de Deus, ele nunca viu alguém como Ansem, que deu toda a carne de linhagem sagrada para animal de estimação de linhagem sagrada. Os recursos no campo eram limitadíssimos. Essa criatura até podia ser grande, mas ainda era uma criatura de linhagem sagrada. Dar tudo de alimento para o animal de estimação fez até mesmo Yi Dongmu ter arrepios. Nesse momento, ele teve que reavaliar Ansem, forte, obstinado e descuidado. Até mesmo ficou curioso com a origem dele. Está quase na hora. Preciso retornar para a aliança agora. Nos vemos outra hora. Ansem se despediu sem rodeios, depois que a arcanja terminou de comer o Triceratops. Enquanto não fosse chamado por Ji Yanran, ele podia ficar ocioso e tinha tempo livre infinito, mas ainda tinha que voltar de vez em quando para ela não ficar preocupada. Vou voltar para a aliança também. Vamos juntos. Yi Dongmu não precisava voltar à aliança, só que queria descobrir mais sobre as origens dele e quem ele era. Os dois se teletransportaram de volta à aliança pelo abrigo Roda Estrelada. De imediato, Yi Dongmu procurou todas as informações sobre Ansem, e já estava fora das expectativas que o nome dado era real. Ele achou muito estranho após ver as informações dele. Com base nas origens do Ansem, ele só era um cara comum que não correspondia de jeito nenhum às suas conquistas. De acordo com as informações, a maior diferença na vida dele era sua namorada, Ji Yanran. No entanto, os Jis podiam ser uma família incrivelmente proeminente, mas Ansem só conheceu Ji Yanran depois que foi para a academia militar. Antes disso, ele não recebeu nenhuma ajuda da família dela. Até mesmo agora, os Jis não estavam ajudando, e nem ajudariam sem motivo antes de Ji Yanran se casar com ele. E se eles iam se casar ainda era desconhecido. Além disso, Yi Dongmu achou incrível quando leu sobre o progresso dele, pois percebeu que nunca teria as mesmas conquistas se começasse no mesmo ponto de partida. Além do mais, segundo as informações, Ansem entrou no segundo santuário de Deus há menos de um ano. O fato de ter tanta aptidão física no campo de gelo com recursos limitados deixou Yi Dongmu incrédulo. Como ele conseguiu? Foi inevitável Yi Dongmu franzir a testa. Ansem voltou a Daphne e tentou se encontrar com Ji Yanran, só que foi bloqueado na porta pela N. Nós dois somos guardas, então por que está me impedindo? Ansem ficou bem chateado com a N. Desde a chegada dela, ele não teve muita chance de ficar sozinho com a Ji Yanran. Não vai entrar e ponto final. N permaneceu fria e respondeu. E se eu entrar? Ansem ficou irritado e perguntou com frieza. Pode tentar. N olhou para ele com indiferença, como se estivesse olhando para um homem morto. Ansem tentou imediatamente entrar à força.
Só porque era uma transcendente, N estava sendo soberbíssima, o que o irritou. De repente, a porta do escritório foi aberta e Ji Yanran saiu de dentro. Ela segurou a mão do Ansem e falou com N. Coronel N, ele é também meu guarda. Então tem o direito de me ver a qualquer hora. Sinto muito, senhorita Ji. A ordem que recebi foi para manter a sua segurança 100%, me livrando de qualquer elemento que represente ameaça, N respondeu com calma. Por favor, coronel. Estamos numa unidade militar, respondeu Ji Yanran, um pouco chateada. N não falou de novo, mas sua expressão continuou a mesma, sem levar as palavras dela a sério. Ji Yanran não falou mais nada também, só puxou Ansem para dentro do escritório. Não tenha nenhum conflito com ela daqui para frente. Ela vai te matar, Ji Yanran falou com impotência. Uma guarda pode ser arrogante desse jeito? Até desrespeita suas palavras, Ansem falou. Bem, ela é minha guarda, mas é que não mereço uma guarda tão forte com a minha posição atual, e ainda foi designada por aquela pessoa da minha família. A verdade é que ela só ouve as palavras dele e nem dá bola para as minhas, Ji Yanran falou sem esperança, enquanto se encostava nele, só que ela tá fazendo isso pela minha segurança, então não provoque mais. Ansem assentiu, já que sabia que a segurança da sua namorada dependia dela. Era impossível para N considerar Ansem como um guarda, já que ficava fora o tempo todo. Quando ele saiu do escritório dela, já era noite, mas N ainda estava de guarda na porta. Com base na posição dela, parecia que não se moveu nas últimas horas. Homens como você são uma vergonha para todos os soldados. Quando Ansem saiu da sala, ele subitamente ouviu as palavras cruéis dela. Está falando comigo? Ansem se virou, encarou N e perguntou. Os mais nojentos são os homens que vivem às custas das mulheres como você. Ela respondeu com nojo. Ansem a observou de cima para baixo por um momento, mas não falou nada. Está olhando o quê? N ficou inconfortável com o olhar e exclamou com frieza. Aqui vai um julgamento profissional de alguém que vive nas custas das mulheres. Posso dizer que você não tem o que é necessário para um homem viver de você. É bem capaz que vai morrer sozinha, Ansem falou com seriedade. N ficou tremendo de raiva. Acha mesmo que é fodona só porque é uma transcendente? Eu te matava com um golpe se fosse um. Tá duvidando? Ansem curvou os lábios e disse. Vou esperar virar um transcendente e quero ver como vai me matar com um golpe. O rosto da N ficou vermelho de raiva, mas ela não era boa de papo, então ficou com tanta raiva que não sabia o que falar. Na verdade, havia um motivo para N odiar tanto Ansem. O pai dela morreu quando era muito nova, então foi criada por uma mãe solteira. Posteriormente, sua mãe arrumou um namorado, que no início tratou as duas bem, ele era educado e trabalhador. Até mesmo N, quando garotinha, pensou que ele era um bom rapaz e chamou de pai. Quem adivinharia que o homem não só era um gigolô, como também uma fraude? Alguns dias antes do casamento com a mãe da N, ele levou embora todos os pertencentes delas, o que tornou a vida das duas um inferno. Dessa forma, ela passou a detestar do fundo do coração esse tipo de homem. Além disso, Ansem entrou na Daphne e virou guarda dela por nepotismo. Acrescentando o que ouviu dos Jis, ela odiou Ansem ainda mais. Não precisa esperar até esse dia. Se for corajosa, posso provar como você é fraca se estivermos no mesmo status, falou Ansem, curvando os lábios. Capítulo 518, Intimidando a N. O que você quer? N pensou que Ansem queria que ela suprimisse a própria força para lutar contra ele, algo que não ligava, porque acreditava que teria uma vitória esmagadora mesmo diminuindo a força. Vamos para a sala de treino, Ansem falou e caminhou até o local citado. Agora não posso, em vez de se mover, N só respondeu com indiferença. O que foi? Tá com medinho? Ansem olhou para ela com sarcasmo. N ignorou isso e respondeu, ainda tenho que trabalhar.
Te vejo na sala de treino em 3 horas. Ok, vou esperar então. Ansem apreciou bastante essa qualidade dela. Ela era mesmo uma boa soldada, que era leal aos deveres. Ansem retornou ao seu quarto e pegou o besouro unicórnio, que estava andando por todo o canto. Mesmo sem comer ou beber, ele não morreu de fome. Até tentou alimentar com diferentes coisas, mas não estava interessado em nenhuma comida, então se perguntou como continuava vivo. Na hora combinada, quando estava na sala de treino, ele viu que ele tinha trocado o uniforme por um traje branco de combate. Vamos começar, ela disse friamente, enquanto observava Ansem se aproximando. O que você quer? Ansem ficou parado do lado de fora e não entrou. Não era para eu suprimir a minha força para lutar com você? Ficou com medinho agora? N falou com desprezo. Quando foi que eu disse isso? Não sou idiota. Mesmo que suprima sua própria força, seus reflexos e visão são pontos que não podem ser reduzidos. Não sou idiota, então por que eu pediria isso? Ansem curvou os lábios. Então o que é que você quer? N franziu a testa. Nós dois aprendemos boxe militar, né? Ansem perguntou. E? N perguntou. É fácil de aprender. Vamos fazer uma batalha falada. Eu falo um movimento e você fala outro. Só vamos usar técnicas de boxe militar. Isso é justo? Ansem perguntou. Uma luta é focada no reflexo e flexibilidade. Se nós vamos falar os movimentos, como vamos decidir quem é o vencedor? Ficar só falando não é legal, N falou franzindo a testa. Se é corajosa, só topar. Se tiver com medinho, só sair agora e ficar fora do meu caminho no futuro, Ansem falou com desprezo. Ok, vou ver que truques tem na manga. N não acreditava que ele ganharia só usando o mesmo boxe militar. Mulheres primeiro. Pode ir, Ansem ficou relaxado, já que estava totalmente confiante. Ele definitivamente ganharia numa batalha falada, porque todos os outros elementos eram descartados e só os movimentos importavam. Era como jogar Go, já que as peças eram as mesmas, mas a estratégia era diferente. A fim de ganhar, a estratégia era a chave, e isso era o ponto forte dele. Força, velocidade e reflexos eram menos importantes. N podia ser uma transcendente, mas uma batalha falada como essa descartava todas as suas vantagens. Por outro lado, Ansem, que conseguia ver vários movimentos à frente, tinha vantagem. Soco na cabeça. N pensou nisso e falou um movimento de ataque. Soco lateral à esquerda da costela. Ansem respondeu rapidamente. Cotovelada como contra-ataque, virando na esquerda para atacar o seu pescoço. N ficou um pouco desconfortável. Ela nunca tentou fazer os movimentos mentalmente e tinha que pensar por um momento antes de falar algo. Os dois trocaram 30 movimentos e foi então que ela percebeu que tinha algo errado, porque se viu presa numa situação perigosa. Todos os movimentos eram os mesmos, mas N percebeu que ficou difícil atacar. Após 40 movimentos trocados, ela não conseguia mais pensar num meio de se esquivar dos ataques dele. Você perdeu, Ansem falou com desprezo. Só foi uma batalha falada. Se fosse numa real, você nunca teria conseguido isso, respondeu N, não querendo aceitar sua derrota. Bora ver então. Vamos agir como acabamos de falar, só que nenhum de nós pode usar força desta vez. Só vamos agir do jeito que dissemos, Ansem se aproximou dela e falou. Ok. N não acreditava nisso. No entanto, quando os dois batalharam como acabaram de falar, N acabou encurralada sem poder se esquivar quando chegou a 39 movimentos. A menos que usasse velocidade e força superiores às de Ansem, ela perderia com toda certeza. Que tal? Vai ser uma boa perdedora agora? Ansem encarou N e falou. Esta é a primeira vez que faço isso. Não sou como você que só sabe falar. N não ficou convencida, porque não acreditava que seria inferior ao Ansem.
Tudo bem. Vamos fazer de novo. Vou te derrotar até se convencer. Ansem curvou os lábios e disse. Ok, mas vamos falar e agir desta vez. N pensou que perdeu, porque não era boa em imaginar. Fechou, Ansem sorriu e respondeu. Agir não era a parte importante. Contanto que não tivesse força envolvida, N ainda seria inferior. Afinal de contas, todo mundo tinha uma especialidade, a do Ansem era cálculos. N parecia ser do tipo que era boa em movimentos violentos. O combate recomeçou. No entanto, o resultado não foi diferente das outras vezes. Desta vez, ela perdeu ainda mais rápido, não aguentando mais continuar depois do 35º movimento. Está convencida agora? Ansem perguntou de novo. Não, N mordeu os lábios, incapaz de aceitar o fato que era inferior a ele. Aos seus olhos, era impossível ser inferior a alguém que vivia às custas de uma mulher. Então vamos de novo, Ansem sorriu diabolicamente e disse. N queria sofrer, então ele iria realizar o seu desejo. Ela era tão teimosa, que lutou mais de 30 vezes, mas ainda não ganhou nenhuma. Derrota, derrota e derrota, ela não durou nem mesmo 40 movimentos nenhuma vez. Ela não usou força nem gastou energia, mas ficou pálida e estava suando. Não conseguia entender por que estava perdendo toda hora usando os mesmos movimentos só com a ordem diferente, sem falar que era de um jeito miserável. Até pensou, no início, que conseguiria reverter a situação, contanto que se familiarizasse mais com esse modo de luta. Todas as suas derrotas anteriores foram só porque não estava acostumada, só que a realidade era cruel. Acostumada ou não com o modo de luta, ainda perdia do mesmo jeito. N descobriu que era muito fraca diante do Ansem com base só em movimentos de artes marciais. Este homem que ela desprezava parecia ser excepcionalmente bom nesse aspecto. Agora N tinha percebido que não era párea para ele nesse item. Precisamos continuar? Ansem sorriu para ela. É por isso que fez questão disso, já que estudou esse assunto trivial. Só que, numa luta real, é impossível para você me derrotar. N sabia que tinha perdido, mas não queria admitir. Então vamos para uma luta real, Ansem disse abruptamente. Capítulo 519 Caçando nas profundezas do lago. Você vai mesmo lutar contra mim? N ficou estarrecida, já que não acreditava que Ansem tinha coragem de lutar contra ela. Em termos de habilidades reais de combate, ele era bem mais fraco. Sim, mas só várias mãos. Ansem sorriu. Basicamente, o que Ansem estava falando era sobre jogar mãos vermelhas. Se os dois lutassem, ele não seria nem mesmo capaz de sobreviver para 2 ou 3 ataques dela. Ok, após ouvir a explicação dele, N concordou sem hesitar. Ela ficou bem mal-humorada agora há pouco por não poder usar a própria força. Ainda existiam muitas limitações quando se tratava de jogar mãos vermelhas, mas ainda poderia usar suas velocidade e força para punir Ansem um pouco a fim de se vingar. N não acreditava que ainda perderia para Ansem usando esses dois atributos, algo que jamais poderia acontecer. Você fez o primeiro movimento da última vez, então agora é a minha vez, né? Ansem perguntou. Ela não falou nada, só colocou a sua mão direita em cima da dele. Ainda não acreditava que Ansem poderia vencer a sua velocidade. Sabe por que perdeu agora há pouco? Ansem perguntou isso do nada. Por quê? N ainda estava preocupada com o fato de ter perdido, então foi distraída imediatamente, quando Ansem mencionou isso. Quando estava prestes a perguntar o motivo, a mão dele já tinha atingido a dela. Seu descarado, N cerrou os dentes com vontade de matar Ansem de imediato. Esse jogo é todo baseado em truques. Você devia ter falado no início se quisesse proibir qualquer truque. Então me fala agora se eles estão permitidos? Ansem perguntou com um sorriso. Como você? Path. Sua mão foi atingida de novo bem quando disse duas palavras.
Anne ficou tão furiosa que estava com vontade de sair quebrando tudo. Ela estava encarando Ansem com os olhos arregalados e quase parecia uma tigresa prestes a engolir a presa. Se tivesse jogado mãos vermelhas desde o início, talvez fosse difícil acertar mesmo com seus ataques furtivos por causa do reflexo e velocidade de um transcendente. No entanto, Ansem já tinha entrado na mente dela antes, então ela não estava mais jogando com o seu melhor estado de espírito, por isso ele estava conseguindo acertar inesperadamente. Nesse momento, a mente dela estava uma bagunça. Ela estava prestando atenção nele o tempo todo, mas, quanto mais fazia isso, mais fácil era ser atingida. Paft, paft, paft. Anne estava encarando com os olhos arregalados, de olho dele como se tivesse visto um fantasma. Ela ficou com raiva e mal-humorada, porque não conseguia entender por qual motivo a sua velocidade não conseguia se esquivar dos ataques dele. Ela odiou ainda mais o descaramento e a impiedade do Ansem, e ficou tão distraída com isso ao ponto que não conseguia se focar em desviar os ataques. Era provável que uma pedra jogada num poço causasse ondulação. O fato surpreendente sobre a mente humana era que, às vezes, mesmo sabendo a coisa certa a se fazer, ainda não conseguiria controlar os próprios pensamentos e temperamento. Anne sabia que devia se acalmar e ignorar a provocação dele, só que estava tão irritado nesse momento ao ponto que sentia uma raiva enorme só por ver os sorrisos dele. Era impossível para ela se acalmar agora. Paft, paft, paft. Anne foi atingida constantemente, já que não conseguia tolerar as palavras dele. Bum! Subitamente, uma corrente elétrica se concentrou no corpo dela. Consequentemente, seu corpo parecia uma lâmpada de luz branca, depois bateu na mesa, que se transformou em cinzas. Ansem olhou para ela todo abismado e ficou aterrorizado, porque a força de um transcendente era tão assustadora que estava além da sua imaginação. Ele provavelmente estaria em cinzas agora se tivesse sido atingido. Felizmente, estavam na aliança, então não tinha como ela encostar um dedo nele independentemente do quanto estava com raiva. Ansem viu que ele ficou com tanta raiva que estava tremendo e cintilando, então falou com um sorriso, vai me bater porque perdeu? Ela encarou Ansem por um longo tempo, antes de as luzes sumirem do seu corpo. Sem falar nada, virou-se e saiu, pois ficou com medo de que talvez não conseguisse resistir ao impulso de matar Ansem, se continuasse falando com ele. Imbecil! Desgraçado! Canalha, em vez de voltar para sua sala, Anne foi direto para o campo virtual e descontou a sua raiva acumulada lá com toda insanidade. Ansem viu a mesa de liga que virou cinzas e não pôde deixar de ficar boquiaberto. Ele decidiu não provocar essa maluca mais, pois não sobreviveria a nenhum ataque dela, caso ela perdesse o controle e atacasse. Os transcendentes são muito assustadores. Nem parecem humanos mais. Ele até falou isso, mas não via mais a hora de virar um. Depois de comer todo o rei peixe-cobra, Ansem ganhou 9 pontos, e atualmente, tinha 21 pontos de gene sagrado. Ansem procurou Idongmu para caçar criaturas de linhagem sagrada juntos, mas não o encontrou em lugar nenhum. Então, sem mais criaturas de linhagem sagrada para caçar, ele pensou no caranguejo de novo. A concha dele podia ser dura, mas Ansem praticou a força em que podia penetrar, então talvez conseguisse matar. A chave era sua força. Tudo bem também se não tivesse o suficiente, porque Ansem decidiu mergulhar até o Palácio de Cristal primeiro, caçar algumas criaturas primitivas marinhas nas profundezas do lago e depois maximizar os seus pontos de gene primitivo. Caçar essas criaturas marinhas no fundo do lago era muito mais fácil do que pescar. Por causa disso, voltou ao lago congelado. Com a enguia prateada desta vez, era fácil chegar ao Palácio de Cristal. O caranguejo dourado apareceu depois que ouviu os barulhos. Quando viu Ansem, ele voltou rapidamente para a cabine e ignorou tudo que o humano estava fazendo lá fora. Depois disso, nunca mais saiu de novo. Ansem não provocou o caranguejo, em vez disso, focou seu olhar nas criaturas marinhas e depois pensou, quando eu ter o Palácio de Cristal, não vou ter que me preocupar mais com recursos de criatura, porque vou para o mar caçar. Como o Palácio de Cristal era indestrutível,
Ansem não temeu encontrar criaturas assustadoras nas profundezas do mar, visto que poderia sempre se esconder na cabine. A parte mais importante no momento era controlar esse palácio de cristal. Caso contrário, não poderia ir para nenhum lugar. Ele ficou parado no convés e teve a sensação que estava num aquário. Acima da sua cabeça, todos os tipos de criaturas marinhas estavam nadando ao redor, só que, como não tinha um vidro, Ansem poderia alcançar e tocar. Após esperar por um tempo, ele viu um sauri dourado nadando por perto, depois alcançou imediatamente e agarrou para dentro do abrigo. O sauri dourado caiu subitamente no chão. Sem água, ele perdeu quase todas as capacidades de combate. Tudo o que podia fazer era saltitar e tentar voltar para a água. No entanto, Ansem jamais daria essa oportunidade, então pisou nele até a morte. Sauri dourado, criatura primitiva, foi morta. A alma de besta foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Capítulo 520 – Matando o caranguejo dourado. Era fácil matar os peixes das profundezas do lago. Preciso colocar as mãos no palácio de cristal, porque é muito roubado. Vou ser o dono de todo o oceano com ele. Ansem ficou animado. Ele invocou a Charmosa da Neve e ordenou que atacasse as criaturas marinhas com a sua lança, enquanto Ansem cozinhava o peixe de boa. Carne do sauri dourado foi comida. 1 ponto de gene primitivo foi obtido. A Charmosa da Neve matou a criatura primitiva, espadarte dourado. A alma de besta foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene primitivo. Ansem não moveu um único dedo. Enquanto lia, a Charmosa da Neve ajudava matando as criaturas e a princesa sereia cozinhava e até mesmo alimentava Ansem com elas. Tudo o que precisava fazer era abrir a boca. Acho que estou no paraíso. Nem acredito que desperdicei tantos anos da minha vida. É assim que uma caça deve ser. Ansem se sentiu muito bem, visto que estava ganhando pontos de gene, enquanto relaxava. Vai ser ainda melhor se eu conseguir também aquela espírito real platinada. Ansem pensou. Existiam vários tipos de criaturas nas profundezas do lago, algumas não conseguia nem reconhecer. Havia mariscos tão grandes quanto uma panela de pressão, lagostas do tamanho de motocicletas e até mesmo bestas marinhas com anatomias diferentes. Existiam muitíssimas criaturas mutantes. Entretanto, o Palácio de Cristal não podia ser operado ainda, então Ansem só podia esperar as criaturas se aproximarem do abrigo para poder matar. Ele nem mesmo pensou em entrar na água, visto que não era páreo para essas criaturas, sem falar da Charmosa da Neve. Por causa disso, desejou o Palácio de Cristal ainda mais. Se pudesse ser operado ao seu bel prazer, então poderia matar todas as criaturas que quisesse. Mesmo assim, Ansem já teve lucros enormes até agora. Em uns 10 dias, ele já tinha maximizado seus pontos de gene primitivo e ainda ganhou 17 pontos de gene mutante. Além desses aumentos, também ganhou mais de 10 almas de besta primitivas e também uma mutante. Esses ganhos foram bem maiores do que aqueles dias em que caçava sozinho. Só lamentou por não ter caçado nenhuma criatura de linhagem sagrada. Parecia que só tinha uma desse nível que era enguia prateada na área do lago congelado. Além dela, tinha o caranguejo dourado. Nesses 10 dias, a Charmosa da Neve caçou um monte de criaturas primitivas. Ansem não conseguia terminar toda a carne sozinho, então empilhou para vender depois que saísse. Quem adivinharia que o caranguejo dourado era tão descarado ao ponto de parecer todo santo dia tratando o local do Ansem como uma cozinha? Seu caranguejo maldito! Vou me livrar de você hoje. Ansem tolerou o comportamento dele por dias, mas agora teve a sensação que estava no mesmo nível de aptidão físico que o caranguejo dourado. Dessa forma, planejou matar de uma vez, até para ficar no controle do Palácio de Cristal. Como de costume, o caranguejo dourado apareceu para roubar a carne de novo. Quando a criatura se virou, Ansem usou as garras para atingir a concha dela, mas reagiu rapidamente.
Ele descartou os 2 peixes que tinha roubado, depois se virou e atacou as garras do Ansem com a sua pinça. Jim! Essa colisão produziu um som de choque metálico. Ansem recuou 3 passos antes de conseguir se estabilizar, e o caranguejo dourado também acabou recuando, então ambos estavam aproximadamente no mesmo nível com base nessa troca. Ansem ficou animado ao ver que não estava perdendo em força, então atacou com as garras de novo. No entanto, desta vez, ele não acertou ao caranguejo dourado de frente, em vez disso, circulou ao redor dele usando suas técnicas de kite. Em pouco tempo, Ansem achou uma lacuna para acertar a criatura com força na concha, só que as garras só deixaram 3 marcas superficiais na concha dourada em vez de dilacerar. Dura demais! Após mais de 30 minutos de batalha, Ansem tinha atacado várias vezes o caranguejo dourado, mas só deixou marcas superficiais. A criatura em si nem foi ferida. Ansem desinvocou as garras e decidiu usar os punhos, de modo que usou silenciosamente a força Yin para atacar o caranguejo dourado. No entanto, a força Yin só conseguia penetrar cerca de 10 centímetros, então Ansem não conseguiria ferir a criatura se atingisse o local errado. Bum! Ele achou uma oportunidade para atacar o inimigo na cabeça. De repente, viu o caranguejo dourado cambaleando como se estivesse bêbado. Ansem ficou animadíssimo, então atingiu a cabeça dele com força. Parecia que o caranguejo dourado ficou tonto por causa do golpe, já que seus ataques não eram mais organizados, nem ferozes. Ansem socou repetidamente a cabeça do caranguejo dourado, então a força penetrou e a criatura ficou cada vez mais tonta. Agora não conseguia nem mais ficar em pé, então caiu no piso. Ansem atacou com tudo a concha do caranguejo, enviando a força Yin para a cabeça dele. Gradualmente, parou de se mexer. Rei das pinças douradas, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ansem ficou radiante, quando finalmente ouviu a voz e verificou rapidamente o tipo de alma de besta do Rei das Pinças Douradas. Tipo de alma de besta do Rei das Pinças Douradas de linhagem sagrada, armadura. Ansem invocou a alma de besta e logo uma armadura dourada apareceu cobrindo seu corpo completamente. Ele parecia esguio e forte, todo-poderoso. À primeira vista, essa armadura e a do besouro preto pareciam a mesma, visto que ambas eram douradas e cobriam todo o corpo. No entanto, seus formatos eram um pouco diferentes. O elmo da armadura do Rei das Pinças Douradas era claramente um caranguejo dourado. No fim, acabei com uma armadura de linhagem sagrada de novo. Depois vou usar o cristal preto para deixar no modo furioso. Acho que nem mesmo armas de linhagem sagrada vão conseguir me ferir depois disso. Ansem ficou felicíssimo. Ele estava acostumado a andar com uma armadura de linhagem sagrada, então sempre quis arrumar uma nova quando chegou ao segundo santuário de Deus, e esse sonho finalmente se tornou realidade. Vestindo a armadura, Ansem foi para os andares superiores e se aproximou lentamente da cabine. Após passar pelo salão, viu corredores e salas por todo o lado, mas não achou mais nenhuma criatura. Mesmo assim, não sabia onde ficava a sala de operação, então teve que invocar a Princesa Sereia. Ela guiou Ansem e logo chegaram à sala de operação, que ficava no nível superior do barco veleiro cristalino. A Princesa Sereia viu o leme cristalino, então comemorou e agarrou. No momento em que ela colocou as mãos nele, Ansem sentiu todo o barco veleiro cristalino vibrando e produzindo ruídos de rangido. Ansem olhou para fora pela janela de cristal e viu as correntezas fluindo e as velas subindo. Em seguida, todo o barco veleiro começou a subir lentamente. Meu querido mestre, para onde deseja ir? Toda animada, a Princesa Sereia olhou para Ansem. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções.
Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.